pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu
fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Boa noite, amados e queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Mais uma vez nos reunimos, mesmo que de forma online, mas unidos pelo amor do Senhor para cultuarmos a Ele, ao nosso Deus, o único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Hoje nós vamos refletir sobre o texto que se encontra em Marcos, no capítulo 1, os versos de 40 a 45. Marcos, capítulo 1, o texto que se encontra nos versos do 40 ao 45, versículos 40 ao 45. E o tema que escolhemos para refletir nessa noite, o título dessa mensagem é Livres de toda impureza. Livres de toda impureza. Cremos que em breve estaremos retornando ao nosso culto presencial. A onda roxa aqui na nossa região está prevista para durar até o dia 18 do mês de abril agora, e estamos atentos a isso e orando a Deus para que realmente essa pandemia ela possa estar cada vez menos agressiva, para que assim a gente também possa retomar os nossos cultos presenciais. Se cuide, ore, faça a sua parte para que tudo possa voltar ao normal o quanto antes. Então, abra aí a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, dos versos 40 ao 45, e a leitura da palavra de Deus diz o seguinte: Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu, e lhe disse: Olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao seu encontro pessoas. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez te agradecemos pela rica oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Pai, que o Senhor possa falar a cada coração que essa mensagem alcança, seja, Deus, em sua casa, no seu trabalho, seja através da televisão, através do celular. Cada um, ó Deus, que tiver acesso a essa palavra, que possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito, e que essa palavra, Deus, possa edificar a nossa vida, e que possamos sim, ó Deus, tirar proveito dela, para que possamos cumprir a Tua vontade e para que sejamos transformados pela Tua graça poderosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, vivifica, ó Deus, a nossa vida,
Ó Deus, protege-nos e livra-nos de todo mal. Oramos ao Senhor, Deus, e pedimos ao Senhor que fale o nosso coração nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, livres de toda impureza. Eu quero iniciar essa reflexão com você, dando o exemplo de uma garça, em especial a garça branca. E a garça branca é uma das mais belas aves. A sua brancura é reluzente, ela é algo que se destaca por onde ela passa, né? E a garça é algo que todas as pessoas percebem, porque ela brilha de uma certa forma, não que brilha, mas a sua brancura, né, é tão intensa que parece sim que transmite um certo brilho, mas é porque é tão branca, é tão limpa, né, que realmente chama a atenção. E algo interessante que nós podemos perceber, observar, né, sobre a garça branca, é que a sua principal fonte de alimento encontra-se no manguezal, no mangue, né? E o mangue é característico por ser composto de uma lama escura, uma lama negra, né, e pegajosa, que as pessoas que ali tocam, né, ficam também contaminados, vamos dizer assim, né, impregnados, né, seria a palavra mais correta a ser usada, com aquela lama. Mas a garça, ela tem algo interessante, que ela é capaz, ela consegue extrair daquele manguezal, com essa lama pegajosa, o seu alimento, né, sem se sujar. E quando ela se suja, ela consegue, né, se limpar de tal forma que não fica resquícios daquela lama em seu corpo, e ela continua completamente branca, né? Então ela é capaz de retirar ali do manguezal, né, o seu alimento e não se sujar. Caso você encontre uma garça branca suja, né, provavelmente ou certamente ela estará doente, porque se ela estiver saudável, você sempre verá ela com as penas totalmente brancas, limpas, né, e realmente reluzentes, né, as penas que realmente vão trazer uma brancura espetacular, uma pureza, uma limpeza que é de chamar realmente a atenção. Em Hebreus, no capítulo 12, os versos 1 a parte B e o 2 a parte A, vai falar algo para nós em relação à pureza, que nós devemos estar também preocupados em manter-nos puros, em estarmos oferecendo a Deus, né, a nossa vida sempre em pureza, sempre livres, né, de toda impureza. Ele vai dizer isso, né, Hebreus 12, o verso 1 a parte B e o 2 a parte A, que diz: livremo-nos de todo o peso, né, e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele vai falar de um homem, né, que era considerado um impuro, não porque esse homem havia cometido algum pecado, não era uma impureza moral, uma impureza de caráter, uma impureza por desvio de conduta, né? Esse homem, ele não era um criminoso, ele não era um político corrupto, ele não era uma pessoa invejosa, ele não era um ser humano que tinha ídolos, ele não era um idólatra, né? Ele não era um mentiroso, ele não era um avarento, né? O texto não fala de nenhum pecado dele em questão de um pecado moral, ético, um pecado espiritual, um desvio de conduta, não. Ele apenas tinha uma doença incurável, né? A hanseníase, que popularmente é conhecida como lepra. E isso era o suficiente para que aquela sociedade o considerasse uma pessoa impuro. E ele mesmo também se considerasse, né, se via, né, como uma pessoa impuro. Mas ele, como qualquer pessoa que tenha consciência de estar impuro por qualquer motivo, né, deseja ficar limpo de sua impureza. E o que ele fez para que alcançar essa purificação, para se tornar limpo de toda a impureza, né, é algo interessante, né, que no seu caso ali se tratava de uma enfermidade, mas as atitudes que ele tomou, o caminho que ele buscou, serve para nos livrar de toda e qualquer impureza. No caso dele era uma enfermidade, mas vamos tratar da impureza num contexto geral. Ali, né, se formos olhar como impureza, né, certamente seria mais uma questão de preconceito, porque ele tinha uma enfermidade. Ele não estava impuro por estar pecando, impuro por estar errando,
por fazer algo de mal, mas a própria doença, né, o colocava na característica de impuro, no contexto social que ele vivia, né, e ele queria estar livre da impureza. Mas a atitude dele para estar limpo e para ser considerado uma pessoa limpa, ela serve para qualquer tipo de impureza, seja a impureza física, moral, seja qualquer impureza, e nós podemos aprender muito, né, com o texto que nós acabamos de ler. E para sermos livres de toda impureza, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, né, com esse texto, é reconhecer que estamos sim no estado de impuros e desejar ser limpos. Então a primeira coisa que devemos fazer é reconhecer a nossa impureza. Aquele homem reconheceu, diz que ele se aproximou de Jesus e se aplicou de joelhos para ser purificado. Ele reconhecia que apesar de ser uma doença, ele estava com seu corpo impuro, né? Ele estava socialmente excluído, socialmente considerado alguém impuro. Por isso ele diz para Jesus, né, que o Senhor podia purificá-lo. É interessante que ele não pediu a cura ao Senhor, ele podia falar: Senhor, me cure dessa enfermidade. Seria até a atitude mais correta, porque era uma enfermidade, mas ele viu o quanto essa enfermidade, né, afetava não só, né, a sua questão física, mas a sua questão social, né, o colocava numa condição de impuro, e por isso ele diz: se o Senhor quiser, pode me purificar, ou seja, restaurar a minha condição de pureza, de limpo. E o Senhor Jesus diz para ele: eu quero sim. E a resposta de Jesus é: fique limpo, né? Então Jesus não só curou da enfermidade, mas restaurou a condição dele de uma pessoa limpa, né? Livre de toda impureza. Então, mas primeiro aquele homem reconheceu, né, a sua impureza, o seu estado de impuro, e desejou estar limpo. Ele reconheceu a sua situação, né? Apesar de se tratar de uma enfermidade, socialmente ele estava impuro, e ele reconheceu, e isso, né, que ele estava nessa condição, e desejou ter a sua vida completamente transformada. Nós também precisamos reconhecer as nossas impurezas, que no caso não é uma enfermidade, que no caso muitas das vezes, né, vai ser o que? Erros de nossa conduta, erros morais, muitas vezes vai ser pecados, né, que vão contra a vontade de Deus, vai ser direções que tomamos que são contrárias a que Deus designou para nós, e nós precisamos reconhecer esse estado, né, quando nós estivermos nessa condição, e também desejar sermos limpos pelo Senhor Jesus, desejar estar limpos. Então precisamos reconhecer as nossas impurezas, desejar ser limpos e fazer como aquele homem fez: clamar por Jesus para que Ele limpe a nossa vida, para que Ele limpe o nosso coração, para que Ele retire de nós tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que o ofende, tudo aquilo que agride a sua santidade, tudo aquilo que é contrário à tua santa vontade, tudo aquilo que nos contamina por termos, né, esse contato com o mundo, e muitas vezes descuidarmos e deixarmos sermos contaminados pelas sujeiras que o mundo oferece. Precisamos reconhecer essas coisas e precisamos clamar, precisamos desejar ardentemente sermos purificados pelo Senhor Jesus. Essa é a primeira atitude, a primeira verdade que nós aprendemos com esse homem. E a segunda é que ele creu que Jesus era capaz de livrar ele de toda a impureza. E é o que nós precisamos fazer: crer que Jesus é capaz de nos livrar de toda a impureza. Foi o que ele disse para o Senhor Jesus: se o Senhor quiser, pode me purificar. Ou seja, ele creu que Jesus poderia purificá-lo. Ele não foi falar isso a um sacerdote, ele não foi dizer isso a um mestre da lei, ele foi dizer isso para o Senhor: se o Senhor quiser, pode sim me purificar. Ou seja, ele reconheceu que Jesus tinha poder para torná-lo limpo, para purificá-lo, né? Não só para livrá-lo da sua doença, da sua enfermidade, mas para torná-lo puro, limpo diante da sociedade. Aquele homem demonstrou que cria no poder de Jesus para purificá-lo. Ele tinha fé em Jesus, mesmo sabendo que o que ele tinha era uma doença incurável, né? Nós podemos perceber isso, que há poucos anos já do século passado, né, já no final do século passado, que foi desenvolvida, né, a cura para hanseníase. Então
há poucos anos atrás ainda era uma doença incurável, e nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás. Então era algo incurável, mas ele tinha fé que Jesus era capaz de curá-lo e purificá-lo. Ele tinha fé, mesmo sabendo que o que ele tinha era incurável. Ele cria que Jesus poderia agir sobre a sua vida e transformá-la por completo. Jesus está pronto, queridos, para purificar cada um de nós, para purificar a nossa vida e nos livrar de toda impureza. O que muitas vezes impede isso de acontecer é a nossa falta de fé. Muitas vezes nós não cremos que é possível abandonar algumas coisas que estão impregnadas no nosso caráter, impregnadas na nossa vida, impregnadas, né, no nosso modo de agir, de pensar. E aí nós vamos, de certa forma, procrastinando, ou seja, deixando sempre isso para depois e pensando assim, minha vida sempre foi assim, eu sempre agi dessa forma, eu convivo com isso há muito tempo e isso não tem jeito, isso não vai ser mudado. E isso é um erro quando nós pensamos assim. É limitar o poder de Deus sobre a nossa vida, é limitar o poder do Senhor Jesus, né, sobre a nossa vida. Nós precisamos crer que Ele tem poder para realizar qualquer tipo de obra na nossa vida. Ele tem poder para transformar qualquer área da nossa vida. Ele tem poder para restaurar qualquer coisa que estiver impura na nossa vida. Aquele homem pediu algo para o Senhor Jesus que era impossível ser realizado até pouco tempo atrás, mas o Senhor Jesus realizou na vida dele. Ele creu, ele teve fé. E assim também deve ser a nossa atitude. Nós temos que ter fé, né? Que nós temos que ter fé que é possível sim abandonar o pecado, que é possível sim sermos restaurados, que é possível sim viver uma vida pura, santa, separada para Deus. Muitas vezes nós nos conformamos em viver com as impurezas e pensamos que elas já fazem parte da nossa vida e que vamos conviver com elas até o final, mas não, né? Nós temos que crer que o Senhor Jesus tem poder e para nos libertar, ter fé nisso. Afinal, nós vivemos em um mundo cheio de impurezas, mas nós não podemos esquecer, né, do exemplo dado pela garça, né, que ela, apesar de estar ali, né, num lamaçal, ela consegue se alimentar, ela consegue tirar, né, do mundo à sua volta o que ela precisa, sem se contaminar, sem se sujar. E nós temos que ter fé que Jesus é capaz de nos livrar de toda impureza, mesmo estando cercados, né, de um mundo que está repleto delas. Nós precisamos ter fé que Jesus tem poder para isso. E a terceira coisa que nós aprendemos, terceira verdade que aprendemos aqui, se queremos realmente ser livres de toda impureza, né, com a atitude desse homem, é permitir que Jesus toque na nossa vida, né? O texto diz que, verso 41, que Jesus, profundamente comovido com a situação daquele homem, estendeu a mão e tocou nele, né? Jesus se compadeceu com a situação daquele homem. Enquanto muitos talvez não se importavam com aquele homem, tinham ele como uma pessoa excluída, um ser desprezível, né? Alguém que era impuro, que deveria ser colocado à margem da sociedade, que não deveria receber atenção, que não deveria ter cuidado, talvez até considerado como alguém amaldiçoado, que estava naquela condição por merecimento, né? E aí desprezavam aquele homem. Jesus não, Jesus se compadeceu, e isso nos ensina muito. Quando as pessoas não enxergam a nossa dor, quando as pessoas não enxergam os nossos problemas, né, Jesus se compadece de nós. Ele enxerga, ele vê a nossa situação, ele se compadece de nós, ele se comove com o que nós estamos vivendo. Ele não fica inerte, ele não fica, né, alheio àquilo que nós estamos passando. Pelo contrário, ele sofre junto com a gente, e ele está sempre disposto a estender a sua mão, a tocar na nossa vida, né? Então Jesus sentiu a dor daquele homem e quis libertá-lo. E deixar Jesus tocar na sua pele, né, tomada pela lepra, pode ter sido algo doloroso, pois as feridas da lepra, elas deixam o corpo na carne viva, e qualquer toque, pelo mais como se diz, suave que seja, ele causa algum tipo de dor, e a gente não sabe até que ponto aquele homem estava com seu corpo tomado pela lepra, e a gente não sabe se o toque de Jesus ali,
né, causou algum tipo de dor, né, naquele homem, mas era necessário permitir o toque de Jesus para que toda a impureza fosse removida. E é interessante que ao tocá-lo, Jesus disse exatamente isso: fique limpo, né? Fique limpo. Apenas um toque, queridos, de Jesus transformou completamente a vida daquele homem. Na nossa vida não é diferente. Nós precisamos permitir que Jesus toque em nossas impurezas e as remova por completo. Ainda que seja doloroso, é necessário para ficarmos completamente limpos da impureza. Às vezes o toque de Jesus vai causar algum tipo de dor, porque às vezes nós estamos tão apegados a algum tipo de impureza, né, porque algumas delas já fazem parte, né, do nosso caráter, vamos dizer assim, e às vezes a gente já se acostumou com elas e a gente não quer ficar livres dela tão facilmente. A gente sabe que é preciso, mas de certa forma criou um apego, né, nelas, e ao tocar ali vai doer, mas se a gente entende que é algo que precisa ser tratado para que nós realmente sejamos livres e sejamos purificados, a gente precisa permitir que Jesus toque, né? Não tem essa de Senhor, essa área aqui eu cuido, isso aqui deixa comigo. Não, Jesus tem que ter livre acesso na nossa vida. É preciso deixar Ele tocar na nossa vida por completo, tirar tudo que seja realmente contrário à sua vontade. Então deixe Jesus tocar na sua vida, deixe Ele retirar completamente toda a impureza que for necessário para que você fique completamente puro. Nós precisamos fazer isso. E por último, né, que nós aprendemos com esse texto maravilhoso, é que nós devemos obedecer, né, fielmente os mandamentos de Jesus, né? O verso 45 ele vai trazer algo para nós, né, que é algo negativo que aquele homem tem a nos ensinar. É o de não ter obedecido fielmente o que Jesus lhe ordenou, né? O texto diz que após Jesus curá-lo, ele advertiu severamente, pedindo que ele não contasse às pessoas o que lhe havia acontecido, né? E apenas que fosse até o sacerdote e oferecesse o sacrifício ordenado por Moisés, né, para aquele caso, para que fosse servir de testemunho ao povo. Mas diz que aquele homem fez ao contrário, né? Ele saiu e contando várias coisas e dando notícia de tudo que aconteceu a muitas pessoas. Isso gerou um infortúnio muito grande, né? Trouxe um prejuízo muito grande para o Senhor Jesus, porque isso causou, né, o impedimento da entrada de Jesus em muitas cidades. E Jesus tinha que ficar fora das cidades, porque ele não podia entrar nas cidades publicamente, e aí as pessoas tinham que vir até fora das cidades para poder ele atender. Então, obediência, queridos, é fundamental para que nós sejamos livres de toda impureza, né? Quando obedecemos, quando desobedecemos, além de desagradarmos a Deus, nós também podemos estar, né, atrapalhando a sua obra. Aquele homem ele ficou empolgado com a graça recebida e ele, né, contou a tantas pessoas, entrou ali, né, empolgado, e na empolgação por ter sido curado, por estar limpo, né, ele saiu sem pensar e sem obedecer aquilo que o Senhor havia mandado. E nós precisamos ter esse cuidado. Muitas vezes a gente age, né, com o impulso da nossa vontade, com o impulso dos nossos desejos, e aí a gente também corre esse risco de estar desobedecendo aquilo que o Senhor mandou. E isso não é bom, porque isso sempre vai trazer algum tipo de prejuízo para nós e também para o reino de Deus. Não só para nós, mas também para o reino de Deus. Então, a obediência é fundamental para que nós sejamos livres de toda impureza. Quando nós obedecemos, sim, desagradamos a Deus. E sim, né, criamos obstáculos para que a obra do Senhor Jesus avance. Portanto, para sermos livres de toda impureza, nós precisamos reconhecer que estamos impuros, desejar, né, ardentemente sermos limpos e clamar por Jesus para que Ele nos limpe. Precisamos crer que Jesus tem poder, né, para nos livrar de toda e qualquer impureza. Por mais difícil que seja, Ele tem poder para isso. E precisamos obedecer os mandamentos de Jesus incondicionalmente, né? Incondicionalmente. E não só por um período, por toda a vida, porque a obediência é fundamental. Que Deus nos abençoe e que realmente eu e você possamos estar dispostos a deixar Jesus tratar da nossa vida, para que assim sejamos livres de toda impureza. Vamos orar mais uma vez?
Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, contato com a Tua Santa Palavra. Sabemos que ela sempre edifica a nossa vida, ela sempre traz o alimento que precisamos, não é o que queremos, mas o que precisamos, ó Pai. E eu creio que essa noite, o que precisávamos ouvir do Senhor foi trazido ao nosso coração, e que cada um de nós possa ter a humildade para receber essa palavra, para reconhecer, ó Deus, aquilo que precisamos ser, ó Deus, tratados, e permitir que o Senhor trate, ó Deus, com cada um de nós. Muitas vezes, ó Deus, a Tua palavra, ela não chega doce como mel, mas sim, ela chega, ó Deus, de forma que é necessária para que a nossa vida seja transformada. O resultado que ela produz na nossa vida é sim sempre doce como mel, mas como nós recebemos ela, nem sempre, ó Deus, é de uma forma doce, mas o que ela produz, o fruto, sempre é maravilhoso. E por isso, Pai, possamos estar prontos para recebê-la, prontos para aceitar, prontos, ó Deus, para realmente permitir que o Senhor Jesus limpe a nossa vida, purifique o nosso ser, para que assim, ó Deus, nós sejamos pessoas capazes de ser, ó Deus, não somente usados pelo Senhor, mas de serem pessoas que refletem o Teu amor, que refletem a Tua graça, que refletem, ó Deus, a Tua glória, para assim, ó Deus, outras pessoas serem alcançadas pelo Senhor através da nossa vida. Pai, nós clamamos pelo nosso país, pela situação que estamos vivendo, Deus, em meio a essas crises das mais diversas, não só a crise, ó Deus, da pandemia, mas também as crises, ó Deus, políticas, econômicas, o desemprego, a fome que tem chegado a tantas famílias. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo, que o Senhor possa trazer, ó Deus, discernimento àqueles que nos governam, nas mais diversas esferas do poder, ó Deus, da nossa nação, seja ele, ó Deus, no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo, que cada um, ó Deus, que exerce autoridade, que tem, ó Deus, poder, ó Deus, atribuído, ó Deus, nas suas mãos, que possa, ó Deus, agir, ó Deus, com realmente discernimento, com amor, ó Deus, à sociedade, fazendo bem, ó Deus, para a nação e não pensando, ó Deus, em seus próprios interesses. Peço ao Senhor, Deus, para aqueles que estão nos hospitais, sejam eles os médicos, enfermeiros, toda a equipe, ó Deus, que trabalha ali, atendendo, ó Deus, os enfermos, que o Senhor renove as forças dessas pessoas, que há 1 ano já, ó Deus, lutam incansavelmente para vencer, ó Deus, esse vírus, e que aqueles que estão sendo internados também, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles. Quantas vidas foram ceifadas nesse ano, quantas famílias estão enlutadas, que o Senhor possa ter misericórdia, Deus, que o Senhor possa trazer realmente a cura, trazer realmente solução, para que nós possamos, ó Deus, não mais ficar ouvindo e assistindo, ó Deus, tanta tragédia, mas possamos ver, ó Deus, realmente uma luz, né, vinda do Senhor para realmente trazer cura, trazer, ó Deus, algo novo, algo, ó Deus, que traga esperança para essas pessoas que tanto sofrem. Ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana dirigida pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor guarde a nossa vida, ó Deus, realmente de todo mal, que o Senhor possa colocar, ó Deus, o Teu Santo Espírito como realmente o nosso guia, para que possamos tomar as decisões, que sejam decisões que glorifiquem o Teu santo e excelso nome. Ó Pai, que realmente nós possamos a cada dia buscar estarmos puros diante de Ti, pois servimos um Deus que é puro, que é santo. Então possamos a cada dia estar preocupados em manter, ó Deus, a nossa vida limpa diante do Senhor, para que assim o Senhor se agrade de nós e para que assim possamos ter comunhão com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados, nos dê a Tua paz, a Tua bênção, a fé em nosso coração possa estar acesa em cada dia para crermos que o Senhor continua sendo Deus, continua no controle de todas as coisas. Assim nós oramos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, grandemente, que você possa realmente ser tocado por essa palavra e possa ter todas as condições de ser livres de
toda impureza.